de entoação de músicas e cânticos ao Senhor. Que a gente possa aproveitar ao máximo cada instante em que estamos reunidos para fazer tudo com a nossa alma, com o nosso coração diante de Deus. Tive a oportunidade de estar pregando ontem na Igreja Assembleia de Deus, foi muito gostoso lá. Estive com o irmão João, a Bruna foi comigo também. Uma bênção estarmos lá compartilhando com os irmãos. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Nós vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-o com o véu. Proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia sobre a tenda do encontro, entre a tenda do encontro e o altar, e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Amém. Vamos orar. Quero orar pela vida do irmão Marcos, que está pregando lá em Álvares Machado hoje. Vamos orar para que Deus esteja o abençoando, que Ele traga uma palavra edificante também ali. O Luiz Fernando, o Edson estão num retiro também. O Luiz Fernando também está pregando num retiro de uma igreja irmã nossa. Vamos orar por eles também. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças pela tua presença, pela paz do Senhor sobre o nosso coração. Graças pela ação do teu Espírito Santo em nós. Graças, ó Deus, pela tua palavra lida esta noite. Graças, Senhor, porque tu estás conosco. Em cada instante, em cada momento, em cada segundo, o Senhor está presente na nossa vida. Graças pelo privilégio de contribuir, graças pelo privilégio de ouvir, de receber, de dar, de desfrutar, de viver. Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez em nome de Jesus reunidos. É a reunião da tua igreja, o povo que se chama pelo teu nome. Que os irmãos possam usufruir, ó Pai, deste momento com alegria, com paz na alma, com gozo no coração. Abençoe os demais irmãos que não puderam estar aqui, que estão de viagem. Abençoe o irmão Marcos, que está pregando em Álvares Machado. Abençoe o irmão Luiz Fernando, o Edson, a esposa, que estão ali no retiro, pregando. Ó Deus, fortalece a vida dos irmãos, que a graça do Senhor seja sobre eles também. Dá-nos, ó Deus, discernimento, entendimento da tua palavra, revelação da tua palavra esta noite, para que possamos compreender a tua palavra e que ela possa ser um alimento para a nossa vida,
que ela possa ser, ó Deus, aplicada e praticada no dia a dia em nosso coração. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu gostaria de enfocar aqui a vida cristã na presença de Deus, mas enfocar isso olhando, atentando para as figuras contidas no Antigo Testamento, em especial a figura do tabernáculo. O texto que nós lemos essa noite é um relato sobre a ordem de Deus para Moisés no deserto, quando Moisés estava conduzindo o povo, após tirar o povo do Egito, estava conduzindo o povo na direção de Canaã. Então ali Deus deu uma ordem para que Moisés construísse um tabernáculo e levantasse esse tabernáculo. Era uma tenda, era uma tenda feita de peles de animais, com elementos extremamente interessantes. Esse tabernáculo era composto de utensílios. Eu tenho uma foto, uma imagem, na realidade, uma planta baixa do tabernáculo aqui, para que a gente possa compreender um pouquinho mais a respeito de como era o tabernáculo. Esse tabernáculo vai ser substituído quando o povo de Israel entrar em Canaã e possuir a terra e começar o período dos reinados. E quando Salomão, o rei Salomão, assume o reinado, ele constrói um templo em Jerusalém que substitui o tabernáculo. Mas a planta do tabernáculo original era algo mais ou menos assim. Então aqui eu teria aqui em volta todo cercado de peles de animais. Teríamos aqui a porta de entrada, e o único local de entrada para o tabernáculo era esta porta que ficava aqui. Logo na entrada do tabernáculo, Deus disse a Moisés que fizesse o altar dos holocaustos, ou altar dos sacrifícios, onde aqui eram sacrificados os animais, porque Deus prefigurava a morte de Cristo na cruz do Calvário como um cordeiro que seria sacrificado em lugar da humanidade. A consciência do sacrifício de animais feita por Israel compunha a ideia de que alguma coisa estava errada entre o homem e Deus, na relação do homem para com Deus, e que esta coisa errada era chamada de pecado, porque o homem tinha pecado e assim tinha se distanciado de Deus. Mas o texto bíblico já dizia que o resultado do pecado era a morte. Então, por isso, continuamente morriam animais que eram sacrificados aqui no altar dos holocaustos. Esses animais morriam como uma representatividade do peso do pecado sobre a vida, porque o pecado traz a morte, e os animais morriam em lugar dos seres humanos. Os animais inocentes estariam morrendo em lugar dos seres humanos, e isso começa
lá quando Deus estabelece no Egito a Páscoa, onde o cordeiro pascal vai morrer em lugar do filho primogênito de toda a casa. Então, quando na casa houvesse a morte do cordeiro e o sangue do cordeiro estivesse passado nas portas das casas, o anjo da morte naquela noite no Egito, que passaria ferindo todos os primogênitos, na casa em que ele visse o sangue, significaria que um cordeiro tinha morrido. Então o anjo passaria por cima daquela casa e não mataria o filho primogênito. Por isso Páscoa significa em hebraico pessá, que é passar por cima. O anjo passaria por cima daquela casa, ou seja, um animal, um cordeiro, teria morrido em lugar do filho primogênito da casa. A partir daí nós temos essa consciência da morte dos animais como uma morte substitutiva, na realidade representativa da morte que os seres humanos estavam vivendo, por estarem separados de Deus. E estes animais, eles representavam Jesus, porque um dia Jesus viria para morrer em nosso lugar. Assim como os animais substituíam os seres humanos no altar, assim Jesus um dia iria substituir o nosso lugar na cruz, morrendo em nosso lugar. É por isso que quando Jesus passa, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é identificado com aqueles cordeiros que já morriam em Israel desde a época da Páscoa no Egito, continuamente morrendo em lugar dos seres humanos. Agora é interessante observarmos que não havia outra entrada para o tabernáculo, não havia outra entrada para a presença de Deus que se concretizava nesta região. A única entrada era por aqui, e ninguém podia entrar no tabernáculo a não ser que passasse primeiro pelo altar dos holocaustos, ou seja, a aproximação de Deus só poderia acontecer quando houvesse sangue, quando houvesse morte, quando houvesse substituição por causa do pecado, porque o homem estava morto em seus pecados. Então aqui havia o altar do holocausto, mais à frente um pouco havia um tanque chamado de pia. Era um tanque onde havia um espaço grande e bastante água, e os sacerdotes que ofereciam aqui os sacrifícios vinham para essa parte daqui e se lavavam antes de entrar para dentro do lugar santo. Aqui nós temos o átrio, chamado de pátio ou átrio. Aqui nós temos o lugar chamado de lugar santo, que é interno, e aqui nós temos o lugar chamado de Santo dos Santos. O sacerdote, quando ia entrar aqui para oferecer as ofertas de incenso, ele precisava primeiro passar pelo altar do sacrifício, depois passar pela pia das purificações, representando a purificação que o ser humano precisava passar antes de entrar diante de Deus, porque Deus é santo, 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 e o homem é pecador, e por isso está contaminado em seus pecados, e Deus, na sua santidade, não pode ter relacionamento com o pecado. Por isso havia uma separação entre Deus e o homem, e isso tudo estava representado aqui no tabernáculo de Moisés. Então, ao passar pela pia e se banhar nas águas limpas e assim simbolizar a purificação, o sacerdote entrava para o lugar santo. E o lugar santo era composto
do altar de incenso, onde havia incensos aromáticos que eram oferecidos a Deus e representavam as orações dos santos que subiam. E no lado esquerdo havia o chamado menorá, ou candelabro, ou castiçal. Era um castiçal de 7 braços de ouro puro batido, onde eles colocavam azeite nas lâmpadas e acendiam. Então o menorá ficava continuamente aceso dentro do lugar santo. E no lado direito havia, de frente para o menorá, havia a mesa com os pães da presença, ou os pães da proposição, onde havia 12 pães que ficavam em cima da mesa, representando as 12 tribos de Israel. Então o sacerdote oferecia o incenso aqui no altar de incenso, mas tinha um local que era chamado do Santo dos Santos, que era o local santíssimo, que era o local mais santo dos mais santos. Havia um véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Esse véu ficava aqui e ninguém podia atravessar este véu. Só o sumo sacerdote atravessava uma vez por ano. E o sumo sacerdote tinha um paramento todo especial e uma roupa que nas bordas das suas vestes tinham campainhas que ficavam tilintando enquanto ele estava fazendo as oferendas aqui. E ele era amarrado por uma corda, e a ponta da corda ficava lá fora. E todos ficavam escutando, porque se de repente houvesse muito silêncio e as campainhas parassem de tilintar, significava que o sacerdote tinha entrado em pecado no Santo dos Santos, e quando ele entrasse em pecado, ele seria fulminado por Deus imediatamente e morreria ali, e ninguém podia entrar para pegá-lo ali dentro, porque morreria também. Então eles puxariam e arrastariam o sacerdote para fora daquele lugar. O que havia no Santo dos Santos? Havia a chamada Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa onde havia 2 querubins de ouro puro que estavam de frente um para o outro, em cima da tampa, também chamada de propiciatório. E dentro daquela caixa de ouro havia a vara de Arão que floresceu quando os israelitas estavam pensando qual seria a tribo aceita por Deus para fazer o sacerdócio. Então Deus orientou que cada um dos líderes das 12 tribos tivesse uma vara de árvore seca, um pedaço de pau seco, e escrevesse o nome das tribos em cada uma daquelas varas. Eram 12. E a vara que florescesse de repente seria aquela que Deus tinha escolhido, e Deus fez com que florescesse uma vara seca, desse flor, e era a vara da tribo de Arão, dizendo que Deus tinha escolhido Arão e sua descendência para o sacerdócio. Então essa vara de Arão que floresceu estava dentro da caixa da Arca da Aliança. E também dentro da caixa da Arca da Aliança havia uma urna contendo um maná, porque durante os 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, Deus mandava todos os dias, de domingo até sexta, Deus mandava um maná, e eles tinham que sair para recolher o maná de manhã, que era uma espécie de uma semente que descia, e eles cozinhavam aquilo, e tinha sabor de mel. Eles comiam aquilo cozido, ou faziam bolos. Todas as manhãs eles saíam para colher o maná antes do nascer do sol, e ninguém podia colher mais do que o necessário para um dia, porque se alguém guardasse ou estocasse o maná para o dia seguinte, ele criaria bicho. A não ser na sexta-feira, eles deveriam colher porção dobrada, porque no sábado ninguém podia sair para colher maná, porque era o dia de descanso.
Então o maná colhido na sexta-feira não criava bicho no sábado, mas tinha uma urna que continha um maná que ficava sempre ali e que não bichava, que era a representação da provisão da divindade sobre o povo de Israel. Então a vara de Arão que floresceu, uma urna contendo o maná e mais as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés escreveu, porque as primeiras tábuas que Deus deu a Moisés escrita, ele quebrou as tábuas no pé do Monte Sinai, quando o povo já tinha se corrompido com os deuses egípcios, após a ausência de Moisés. Então Deus disse: lavra mais tábuas agora, e você vai escrever. E ele escreveu os 10 mandamentos nas tábuas. Então essas tábuas também estavam dentro dessa caixa, que era chamada de Arca da Aliança, e que ninguém podia ver, só o sumo sacerdote podia entrar, e que ninguém podia tocar nela, porque ela tinha uma representatividade especial da presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Isso significava que havia uma separação entre Deus e o homem, e Deus não podia ter contato direto com o homem, não porque Deus não quisesse, mas porque o homem, ao pecar, tinha se separado de Deus, porque ao pecar o homem morreu, e morte significa separação. O homem tinha se separado de Deus na morte do pecado. Então não havia possibilidade dos seres humanos entrarem ali comumente, enxergarem a arca e tocarem na arca, não porque ela tivesse alguma coisa de especial, era apenas uma caixa de madeira coberta de ouro, com esses elementos lá dentro, mas o que tinha de especial era a representatividade da presença de Deus que estava ali. Ela representava a presença do Deus Todo-Poderoso, e assim representava a distância que havia entre o homem e Deus por causa dos seus pecados. Então este tabernáculo, irmãos, parece representar a vida na presença de Deus, porque Deus estava aqui representado. Era a vida na presença de Deus. Isso implicava dizer que para entrar na presença de Deus era necessário sacrifício. Sem sacrifício não poderia um sacerdote entrar sem sangue, sem a morte, porque a morte representava aqui a substituição que ia acontecer um dia na cruz. Então, para entrar na presença de Deus era necessário sacrifício. Ninguém podia entrar se não houvesse morte substitutiva. Isso falava de uma realidade que abrangia séculos e séculos depois. Isso falava da nossa realidade, porque se nós estamos na presença de Deus, só estamos na presença de Deus porque houve uma morte substitutiva que foi e aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus morreu a nossa morte em nosso lugar, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado na cruz do Calvário, foi crucificado na cruz do Calvário para dar acesso a mim e a você. É por isso que na cruz do Calvário houve o rompimento deste véu. Então a presença de Deus só pode ser acessada a partir da santidade, mas a santidade só vai acontecer quando não houver pecado, e para tirar o pecado alguém tem que pagar pelo pecado. Como o ser humano não pode pagar pelo pecado, porque ele é um eterno devedor em seu próprio pecado, alguém teve que vir sem pecado, e esse alguém é Jesus, para pagar o preço do nosso pecado, para que pudéssemos ter acesso a Deus. Então, para entrar na presença precisava de sangue, mas também para entrar na presença, o sangue me levava depois à purificação, e por isso a pia,
onde eram lavados os sacerdotes, após a morte substitutiva, há o acesso à bacia com água, ou seja, mostrando a oportunidade que o sangue dava de alguém ser purificado. Primeiro vem a morte, depois a purificação. Não dá para ser o contrário, porque a purificação começa na morte, não na lavagem com água. Então primeiro vinha a morte daquele ser, para que depois houvesse a purificação, ou seja, a santificação, para que se pudesse chegar até a presença de Deus. Então, para entrarmos na presença de Deus, precisamos entrar pelo sacrifício de Cristo. Era isso que representava o tabernáculo. Precisamos entrar pelo sacrifício de Cristo, e ao entrar, porque sem o sacrifício ninguém passa dessa parte, ninguém entra, mas para entrar precisa do sacrifício, e após o sacrifício, ou seja, a morte substitutiva, nós temos o processo da santificação. Por isso a Bíblia diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então há uma ação nossa, há uma ação do sacrifício na santificação, mas também há uma ação de cada um de nós, pois a Bíblia nos diz: purificai-vos dessas coisas, pois o próprio Novo Testamento nos diz: se alguém se purificar destas coisas, será um vaso de honra. Agora, só podemos nos purificar de alguma coisa se primeiro formos purificados pelo Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, o primeiro ponto é realmente o sacrifício expiatório de Cristo e substitutivo de Cristo lá na cruz, por mim e por você. Depois vem a santificação deste Cristo sobre nós, e vem a nossa busca pela santificação a partir do poder deste sangue que está sobre a nossa vida. É por isso que João diz que se nós andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o nosso pecado. Não há como ser purificado de pecado se não for pela morte, pelo sangue de Cristo Jesus. A única forma de sermos purificados é a partir do sangue de Cristo, e o sangue de Cristo nos abre espaço para entrarmos para a bacia, onde somos lavados e purificados e caminhamos rumo à santidade. Se o altar do sacrifício leva à humilhação, por quê? Porque o acesso não vem senão na dependência da ação de outro em meu favor. Quando olhamos para o tabernáculo, nós percebemos a nossa necessidade de Cristo. É por isso que Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Sem o sacrifício a gente não consegue nem entrar. Então, o altar nos mostra a nossa dependência, e isso traz sobre nós a humildade. Ninguém de nós tem autoridade se não for pelo sacrifício para entrar. Ninguém tem qualificações se não for pelo sacrifício para entrar, porque a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem apóstolo, não tem membro, não tem ninguém que pode entrar sem o sacrifício de Cristo Jesus. É pelo sacrifício que entramos, e isso imprime em nós a condição de humildade. Por quê? Porque nós temos aqui a consciência de que somos devedores e de que não temos condições de nós mesmos para pagarmos a nossa dívida. Por isso precisamos de um terceiro, precisamos de um outro que venha pagar a nossa conta. É mais ou menos assim: você mora de aluguel, mas não tem condições de pagar o seu aluguel. Então precisa que alguém vá lá e faça o cheque para você e pague a sua conta. E você só mora ali porque alguém
pagou a sua dívida, senão você não tem como morar, vai ser despejado e morar na rua em lugar nenhum. Então é mais ou menos assim, Cristo veio para nos mostrar a nossa condição de pecador. A pia ou lavatório vai levar-nos ao processo de purificação, e isso vai reafirmar a nossa necessidade de se lavar, porque isso traz a consciência da nossa sujeira. Se alguém precisa tomar banho, é porque limpo não está. Quem está limpo não precisa de banho. Quem toma banho é porque está sujo. Então, se precisa do banho, é uma amostra da consciência da nossa sujeira, ou seja, do nosso pecado. Para entrarmos, precisamos do sacrifício. E ao entrarmos, somos purificados na pia por causa da nossa sujeira que precisa sair. Mas aí vem a aproximação na história. Aproximação na história, porque se é possível entrar na presença de Deus, este entrar, está ficando baixo para vocês ouvirem aí, eu estou falando emocionado, longe do microfone. Então, este entrar na presença de Deus acontece, e não pode acontecer aqui no processo histórico, sem a percepção de que Deus se revelou primariamente a um povo chamado Israel, ao mundo judaico. Aqui nós temos a representação de que, para entrar na presença de Deus, a revelação passou primeiro pelos judeus, e Jesus disse para aquela mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Então, Deus se revela primeiro ao povo de Israel, e está completamente representado aqui, porque na mesa dos pães da presença ou da proposição, nós tínhamos 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, ou seja, representando o povo judeu, e o menorá, que é um símbolo da fé judaica, e que é um símbolo também da luz e da presença de Deus, o menorá lançava luz sobre os 12 pães da proposição, porque estava de frente para ele. Então o menorá dizia que Deus estava iluminando o caminho da humanidade a partir da nação de Israel. E ainda o altar de incenso, representando as orações ou as intercessões, já que em Apocalipse nós vemos o anjo com incensário, e é dito que o incenso são as orações dos santos. Então o altar de incenso era uma representação da intercessão, da intermediação, porque no plano histórico de Deus, o povo de Israel representado no lugar santo, o povo de Israel era um intercessor de toda a humanidade diante de Deus, porque o plano de Deus era o de que Israel seria luz para todas as nações. Por isso, em Abraão, quando Deus vai chamar o povo de Israel e vai tirá-lo a partir de Abraão, Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui eu tenho o povo de Israel na sua missão intercessória, para fazer Deus conhecido ao coração de todas as nações gentílicas. Então isso estava representado também no tabernáculo, que havia um processo histórico da revelação da divindade, que ao entrar, só pode acontecer essa entrada a partir do processo revelacional, quando Deus vai se revelando ao mundo a partir dos judeus e da nação de Israel. Maravilha! Maravilha isso! Esse povo de Israel tinha a função intercessória ao levar as nações até Deus. Era uma nação sacerdotal. Daí nós temos esse altar de incenso. Mas havia um véu poderoso, e esse véu era tão maravilhoso, porque ele dizia: quando você vê uma cortina, ninguém tem uma cortina por detrás de uma parede que não tem nada para lá. Quando você vê uma cortina, significa que há alguma coisa além daquilo.
A cortina significa que há alguma coisa para o outro lado, significa que a coisa não parou ali. Então havia um véu, havia uma cortina muito grossa aqui, e essa cortina estava aqui para dizer, aqui ela está pontilhada, mas ela era bem grossa, ela está aqui para dizer para nós que aqui não era o fim da história, porque a presença de Deus até pode ser sentida aqui, mas ela é só completada no Santo dos Santos. A presença de Deus só é experimentada na sua concretude no Santo dos Santos. Então aqui nós temos a Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava de forma muito clara. Ali nós temos, no chamado Santo dos Santos, essa caixa de madeira revestida de ouro com uma tampa, 2 querubins em cima, de ouro batido puro, e ali dentro havia as tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e uma urna contendo o maná. Aqui era a representação completa da presença de Deus. E é interessante porque em Mateus capítulo 27, verso 51, nós lemos que quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, o véu que separava, rasgou-se de alto a baixo. Maravilhoso isso. Porque aquela realidade que limitava de alguma forma ao povo de Israel a revelação, representado o povo de Israel na mesa dos pães da proposição, no candelabro, no altar de incenso, aquela realidade que se limitava ao povo de Israel, agora dá um passo maior em direção a uma realidade muito mais profunda, porque a presença do próprio Deus pode ser acessada aqui, e com a morte de Cristo, e só com a morte de Cristo, é que se rasga, é que se inutiliza este véu de separação, é que se dá um passo no processo histórico da revelação, para que o homem não fique parado na consciência judaica, mas que ele possa chegar às finalidades para a qual o povo de Israel foi criado. O povo de Israel foi criado com uma finalidade missiológica, de levar a consciência de Deus ao povo, mas o povo de Israel não é o final da história, não é um fim em si mesmo, é apenas um instrumento missiológico, porque o fim da história é a Arca da Aliança, o fim da história é a presença do Todo-Poderoso, o fim da história é a comunhão do homem com o seu Deus poderoso. Então essa realidade toda está expressada no tabernáculo. Aqui eu tenho a presença do Deus Todo-Poderoso. Jesus morrendo abriu acesso a todos os homens à presença do Deus poderoso. Agora preste atenção. Os elementos não são dispensáveis. O simbolismo não é dispensável. Isso aqui não é um mero borrão no quadro da história. Isso aqui tem uma representatividade muito forte. O que é a presença de Deus? Por que a presença de Deus se constitui do que se constitui? A presença de Deus aqui se constituía de 3 elementos, como eu já disse. Primeiro, as tábuas da aliança. Segundo, a vara de Arão. Terceiro, o maná. Isso nos leva a uma consciência mais profunda sobre o que significa. Deus faz as coisas por metáfora. A Bíblia é profundíssima. A Bíblia tem revelações que a gente, se vivesse 500 anos aqui na terra, não seria capaz de desvendar todas as suas revelações profundas. Isso nos leva a uma consciência de que a presença de Deus significa algo importantíssimo. Primeiro,
estar diante da presença de Deus significa estar diante da vontade revelada de Deus para o ser humano. Eu sei que a gente fala, eu quero estar na presença de Deus. A gente canta, eu quero estar na tua presença. O que é estar na presença de Deus? Quero estar na tua presença. O que significa estar na presença de Deus? Se Deus está em todos os lugares, Deus está aqui. Como é que é eu estar na tua presença? Não tem lugar aonde eu possa estar que Deus não está. Tem como eu fugir? O salmista disse, se eu fizer a minha cama no Seol, o Senhor está. O Seol é o mundo dos mortos. Se eu subir até o mais alto das montanhas, das estrelas, o Senhor também está. Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei da tua presença? Não tem como sair da presença de Deus. Se você estiver no planeta Terra, Deus está em todos os cantos do planeta Terra. Se você sair do planeta Terra e pudesse viajar pelo cosmos e pelas estrelas, não há um lugar no planeta, em qualquer cosmos, em qualquer estrela, em qualquer universo, que Deus não esteja, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, quando eu digo eu quero estar em tua presença, eu não posso estar falando do ponto de vista conceitual de posicionamento físico, porque não teria como eu fugir da presença de Deus em lugar nenhum. Então não pode estar falando de deslocamento físico, tem que estar falando de alguma coisa mais profunda. O que é estar na presença? Aqui era a presença de Deus, e ela estava muito bem simbolizada e representada. Estar na presença de Deus tem a ver com estar diante da vontade revelada de Deus para o ser humano. Por que eu digo isso? Porque o que era as tábuas com os 10 mandamentos? O que representava as tábuas com os 10 mandamentos que estava dentro da Arca da Aliança, onde a gente chama de presença de Deus? As tábuas com os 10 mandamentos representavam a vontade revelada de Deus para o ser humano. A vontade, aquilo que Deus quer que o homem seja, aquilo que Deus quer que o homem faça, como Deus quer que o homem viva, estava representado nas tábuas dos 10 mandamentos, que obviamente era uma representação de toda a lei. Então as tábuas dos 10 mandamentos representam a vontade de Deus revelada para mim e para você. Agora, quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu o caminho, Jesus abriu o caminho para que eu e você pudéssemos experimentar, pudéssemos viver e pudéssemos nos conformar, nos formatar à vontade de Deus revelada a nós. Isto é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é estar diante da vontade de Deus revelada para nós, a vontade de Deus revelada para mim e para você, e estar se conformando a esta vontade, estar se formatando segundo a forma desta vontade, estar vivendo segundo esta vontade. Jesus nos deu acesso à presença de Deus, e a presença de Deus é a vontade de Deus revelada ao ser humano. A vontade de Deus é fundamental para a vida cristã. Não há vida cristã sem experiência de viver a vontade de Deus aqui na terra. Qual é a vontade de Deus para mim e para você, irmãos? Qual é a vontade de Deus para nós? Jesus falou muito sobre a vontade de Deus. Por exemplo, Ele disse: bendizei aos que vos maldizem. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Quando alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Isso é a vontade de Deus para nós. Jesus diz: orai pelos que vos caluniam. Ou seja, quando alguém falar mal de você, ore pela vida dessa pessoa. Esta é a vontade de Deus. Estar na presença de Deus é estar vivendo a vontade de Deus, diante da vontade revelada de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? Amai os vossos inimigos. Se alguém não gosta de você e prejudica você de alguma forma, ame essa pessoa de coração. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Jesus diz: se te obrigarem a ir 1 milha, vai com ele 2. Jesus diz: se tomarem a tua túnica,
dá também a capa, não arranca a capa do outro não, dá a capa também. Jesus disse, se te baterem numa face, dá a outra face. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, ninguém pode viver na presença de Deus se não estiver sujeito à revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua própria vida. Isto é estar na presença de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a revelação do que Deus quer para nós. A pergunta essa noite é: você conhece a palavra de Deus? Você deseja viver a palavra de Deus? Você deseja praticar a palavra de Deus na sua vida? Só assim podemos estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é estar diante da sua revelação, da sua vontade para nós. Mas além disso, estar também na presença de Deus significa se alimentar do pão que desceu dos céus. Porque na presença de Deus representada na Arca da Aliança e dentro da caixa da Arca da Aliança havia uma urna contendo o maná. E o maná era o pão que descia do céu todo dia para os israelitas comerem. Agora é interessante porque o maná representava a pessoa de Cristo. O próprio Cristo vai dizer isto em João capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fazendo uma alusão ao maná. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, disse Jesus. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne, disse Jesus. Então estar na presença de Deus, além de ser estar submisso à revelação da sua vontade para nós, estar na presença de Deus também é se alimentar de Cristo Jesus. Se alimentar de Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos nos alimentar dEle. Maravilha! E o que é se alimentar de Jesus, irmãos? O que é comer a hóstia? O que é se alimentar de Jesus? É comer o pão da ceia, é beber o cálice da ceia. Aquilo também é uma representação apenas. O que é se alimentar de Jesus? Se alimentar de Jesus é ter Jesus como elemento básico, primordial, fundamental e principal da sua vida. Porque o maná para os israelitas era o alimento básico da vida deles. Eles estavam no deserto. No deserto ninguém planta nada. No deserto ninguém colhe nada. No deserto não dá para criar animais. Eles estavam no deserto. A única forma de 3 milhões de pessoas sobreviverem no deserto era se houvesse alguma ação ou interferência sobrenatural. Então Deus mandava todos os dias o maná, e se Deus não mandasse o maná, eles morreriam de fome no deserto. E o maná foi enviado até o dia que eles entraram em Canaã, e assim puderam plantar, colher, criar animais, e ali ter a sua subsistência. Mas o maná no deserto representava a vida deles, porque se parasse o maná, eles não teriam como viver. Então, se alimentar de Jesus, que é o nosso maná, significa ter Jesus como alimento básico, como elemento básico da vida. O que me faz, o que me sustenta, o que me faz viver espiritualmente é Jesus. O elemento mais importante na minha vida é Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: a pessoa mais importante na tua vida não é teu marido. A pessoa mais importante na tua vida não é tua esposa. A pessoa mais importante na tua vida não são teus filhos, não são teus pais. A pessoa mais importante na tua vida é Jesus, porque Ele é o pão vivo. Sem Ele,
todos nós morreremos espiritualmente de fome, porque Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia! Graças a Deus, Cristo é o pão vivo. Aleluia! Graças a Deus. Vocês estavam muito quietos. Ontem eu preguei na Assembleia, os irmãos já começaram a dar glória a Deus e aleluia. Na hora que eu acabei de pregar, alguém me disse: você é assembleiano. Será? Que é estar na presença de Deus, é se alimentar de Jesus, é ter Jesus como sustentador básico da vida, é ter Jesus em você, dentro de você, como tua estrutura principal, é ter Jesus em sua mente, em seu coração, como alimento da sua vida, é pensar a partir da palavra de Jesus. O que é ter Jesus na mente, irmãos? É raciocinar a partir do que Jesus nos ensinou, é enxergar, porque é pela mente que a gente enxerga, os olhos se comunicam com o cérebro, é daí que a gente compreende as imagens, é enxergar a partir do que Cristo nos ensinou, é ver o mundo não a partir de qualquer outro elemento a não ser de Jesus. Como é que Jesus concebeu o mundo? O que é o mundo para Jesus? Quem é o mundo para Jesus? Quem é a vida para Jesus? O que é a vida para Jesus? Qual é o plano para o ser humano para Jesus? Qual é o projeto maior de vida para Jesus? É assim que eu me alimento de Jesus, quando eu tenho Cristo como crivo, como a lente, como o óculos da minha vida. Não é ficar falando Jesus, 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 Jesus 24 horas por dia, não é isso. É enxergar o mundo a partir da ótica de Jesus, porque Jesus está na nossa mente. Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. A mente, a forma de pensar, de reagir. Como é que Jesus reagiria em relação à vida? Como Jesus reagiria quando alguém o ofendesse? É assim que eu devo reagir, porque eu tenho Jesus como parâmetro da minha vida, como ponto principal da minha vida. É ter Jesus no meu coração, é conversar com Jesus, é se dobrar a Jesus, é amar Jesus, é contemplar Jesus. O pão vivo que desceu dos céus precisa ser o nosso alimento diário. Ou seja, Jesus não é um elemento para eu contemplar Ele quando eu venho na reunião da igreja apenas, no culto de domingo à noite. Não é isso. É por isso que nós não temos nenhuma foto de Jesus aqui, porque Jesus é contemplado no dia a dia, no teu coração, na tua alma, no caminhar, no amanhecer, no entardecer. Então, ter Jesus na vida é contemplar Jesus, é assim que se alimenta do pão da vida, é expressar Jesus todos os dias da sua vida. Paulo diz: nós, onde andamos, exalamos em todos os lugares o cheiro do conhecimento de Cristo. Então Jesus está tão impregnado na vida da pessoa, está tão embutido na vida da pessoa, que por onde ela passa, as pessoas sentem a fragrância de Cristo. Estava contando para os irmãos antes da Assembleia, que uma vez alguém bateu na porta de um casal, de uma casa, de uma família, e aí o pai disse para o filho: vá atender quem está batendo lá na porta. E a criança saiu e de repente voltou correndo, e o pai disse: quem é essa pessoa? E ele disse: eu não sei, mas ele se parece muito com Jesus. Então nós precisamos nos parecer com Jesus, com a nossa forma de ser. Por isso os discípulos foram chamados de cristãos. Cristãos são partidários, seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Vocês não são meus seguidores, vocês são seguidores de Cristo, assim como eu.
Então precisamos nos alimentar de Jesus, que é expressar Jesus na nossa vida, nas nossas atitudes, no dia a dia. Em terceiro e último lugar, o que é a presença de Deus? Estar na presença de Deus significa também exercer a nossa função ministerial. Pronto, agora é pastor, presbítero e diácono, só isso. Não! Estar na presença de Deus significa dar lugar à instrumentalidade que Deus quer fazer da nossa vida. Isto é estar na presença de Deus. A vara de Arão que ficava dentro da arca da aliança, que floresceu, representava a escolha da missão sacerdotal da família de Arão. Quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos exercer a nossa função ministerial aqui nesta terra. E qual é a nossa função ministerial? A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus para este mundo. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, diz da igreja: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real. Me lembrei da vara de Arão. Somos sacerdócio real. E o que é um sacerdote, irmãos? Um sacerdote é alguém que faz a ligação entre Deus e o povo. O povo que não conhece Deus. Um sacerdote é aquele que chega à presença de Deus pelo povo. Como igreja, nós somos sacerdócio real. Ou seja, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Não tem outro sal. O sal é a igreja. Não é vós sois um sal da terra. Não é vós sois uma das luzes do mundo. Não. Jesus deixou bem claro: vós sois a luz do mundo. Definida. Vós sois o sal da terra, porque é através da igreja que o mundo vai ver Deus. É através da igreja que o mundo vai conhecer Deus. Ou seja, aquela função que estava aqui no processo histórico de Israel, aquela função foi passada no tempo dos gentios para a igreja. Então hoje, o mundo não vai ver Deus em Israel. Embora, se o mundo olhar para a história de Israel, vai perceber que existe um Deus que guarda a nação de Israel. Isto é óbvio, só você olhar para a Guerra dos 6 Dias, em 1967, não há explicações naturais para a nação de Israel estar de pé, a não ser um Deus que de alguma forma guarda a nação de Israel. Isso não significa que a nação de Israel está correta diante de Deus. Isso não significa que o presidente de Israel, o primeiro-ministro, é um homem de Deus, segundo a palavra de Deus. Nada disso. Mas Deus, de alguma forma, ainda me parece ter um plano com Israel. Porém, nós estamos no tempo dos gentios. E no tempo dos gentios, aquela função sacerdotal que tinha Israel para com o mundo, de ser luz para as nações, esta função passou para a igreja. E agora, no tempo dos gentios, nós somos a igreja do Senhor, que temos a função e a missão de brilhar a luz de Deus para que o mundo veja. Então o mundo vai enxergar Cristo em você. O mundo precisa conhecer Deus a partir
da igreja. Isso não limita Deus em fazer as coisas como Ele quer, porque Deus é ilimitado. Ele não está limitado nem pela igreja, Ele é ilimitado. Mas me parece claro que Deus escolheu a igreja como um instrumento principal de manifestação da sua vontade para o mundo. Então Deus utiliza a igreja como um canal de manifestação da sua mensagem para o mundo. Por isso Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Ou seja, se vocês se apagarem, o mundo fica em trevas. Vocês são o sal da terra. Ou seja, se vocês não salgarem, a terra se apodrece. Então Deus deu o privilégio. Isso não significa que você é melhor do que ninguém, mas Deus, pelo seu infinito amor, poder, misericórdia e graça, deu o privilégio de fazer com que a igreja seja a luz para as nações, a igreja seja a mensagem, o arauto de Deus para transformar e para levar a mensagem de Deus para este mundo perdido. Isto é graça pura de Deus para nós. Então você, como igreja de Deus, agora nós não temos mais um sumo sacerdote. O pastor não é o sumo sacerdote, porque Pedro diz que vós sois a nação sacerdotal, vocês são o sacerdócio real. E a reforma protestante se pautou em um dos postulados, dizendo do sacerdócio universal de todos os crentes. Isso não significa que Deus não levante líderes na igreja, isso não significa que não haja uma cadeia de autoridade na igreja, isso não significa que não haja dons na igreja, isso não significa que não haja manifestações na igreja, mas que Deus colocou todos vocês indistintamente, igreja do Senhor, como sacerdotes para este mundo. Nós somos sacerdotes, e não só sacerdotes, nós somos representantes do reino para este mundo. Eu acho maravilhoso o texto, um dia eu vou pregar sobre isto com mais clareza aqui, mas o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, Paulo diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Somos embaixadores de Cristo. A igreja é o embaixador de Cristo. Ou seja, nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Claro que Paulo estava falando de si, dos apóstolos, mas ao mesmo tempo isso é transferido para a igreja, porque a igreja recebe a mesma função apostolar dos apóstolos, ou seja, levar a mensagem de Deus para o mundo, ser um representante de Deus neste mundo. Então, irmãos, estar na presença de Deus é estar sendo instrumentalizado por Deus para fazer a missão que Deus tem para nós aqui nessa terra. Quando você age na sua missão, quando você desenvolve o seu papel aqui na terra, como é que é o meu papel? O seu papel é lá no teu serviço, é lá na tua casa, é lá na vizinhança da tua casa. Quando você desenvolve pelas ruas o papel de mostrar ao mundo Cristo a partir da tua própria vida, você está vivendo a missão de Deus para você. Deus tem uma missão principal para todo mundo, e essa missão é levar o nome de Cristo para todas as nações com a nossa vida. Então todos nós temos esta missão. Se você até hoje não sabia qual é o teu propósito de vida, está aqui. O teu propósito de vida principal é estar tão íntimo de Jesus, que você vai levando o cheiro de Cristo por onde quer que você vai, como uma missão de levar o conhecimento de Deus a partir da tua própria vida. Esta é a tua missão.
Então, estar na presença de Deus é estar realizando a sua função ministerial, sacerdotal, de representação, de intercessão por este mundo diante de Deus. Esta é a nossa missão. Então aqui nós temos toda a realidade da responsabilidade do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, quando rasgou o véu de alto a baixo, nos dando o privilégio de adentrarmos a presença de Deus, que já não está mais localizada, espacializada como naquela época, mas que se configura de uma forma existencial, onde estar na presença de Deus se torna manter-se curvado diante da revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus para nós, as tábuas da aliança, a revelação de Deus para mim. Estar na presença de Deus se torna se alimentar diariamente da comunhão de Cristo Jesus, se alimentar do pão vivo que desceu do céu, ou seja, manter uma comunhão íntima com o Senhor Jesus e expressar Jesus na vida. Estar na presença de Deus significa exercer a nossa função ministerial e sacerdotal, que é servir a Deus neste mundo, levando o Evangelho com a nossa vida, com a nossa prática de vida. Isso é entrar na presença de Deus. Isso é estar na presença de Deus. Revelação, comunhão, serviço. Que Deus abençoe os irmãos, que traga luz, conhecimento, sabedoria, prática da palavra, todos os dias da vossa vida, em nome de Jesus. Fiquemos em pé e vamos orar. Bendito seja o teu nome, eterno Deus, por toda a eternidade. Estar na tua presença, ó Deus, é maravilhoso. Estar na tua presença é viver a tua palavra todos os dias. Estar na tua presença, ó Deus, é se alimentar de Cristo Jesus, é pensar em Cristo, é pensar por Cristo, é viver com Cristo, é interiorizar Cristo, é servir Cristo, é se dobrar a Cristo. Estar na tua presença, ó Deus, é exercer a nossa função ministerial. Somos sacerdotes. Ajuda-nos a espalhar o cheiro de Cristo com a nossa vida. Ajuda-nos a expressar a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor, todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a fazer o nosso papel de luz deste mundo, de sal nesta terra. Cada um de nós, a cada um de nós. Senhor maravilhoso, fortalece a vida da tua igreja, que cada pessoa possa ouvir esta palavra, cravá-la no coração e na alma e praticá-la na vida todos os dias, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar com alegria.